só lhe deu glória. Sejam todos muito bem-vindos. O que vocês têm nas mãos, quem tirou aqui a foto do QR Code, pode acompanhar conosco aqui o programa do nosso espetáculo, não é um mero show que nós iremos apresentar aqui. Ele é um guia para uma reflexão. Nós faremos uma reflexão teológica, na tradição da fé reformada. Nós entendemos a história não como um acaso, nós entendemos como desenrolar, um desenrolar soberano dos decretos de Deus. Esta história que nós vamos contar para vocês aqui, ela se desdobra em 3 grandes atos. Nós temos a criação perfeita do Senhor Deus. Depois nós temos a trágica queda, o homem no pecado. Em seguida nós temos a gloriosa redenção, que foi planejada e executada por Deus através de Jesus Cristo. E hoje nós, dos 5 solas, nós convidamos você a usar esse guia, esse espetáculo para o Senhor Jesus, verso por verso, para meditarmos na palavra de Deus, nas canções que dela fluem, que os nossos corações, que as nossas mentes sejam cativas na verdade, e que esta noite ela sirva para a edificação de todos nós aqui, não só da gente aqui no palco, mas para vocês que estão prestigiando. Quem nós somos? O Ministério 5 Solas é um ministério cristão, protestante, reformado, de tradição puritana inglesa. O nosso principal objetivo é servir aos irmãos, funcionando como um suporte para as igrejas locais, através da divulgação da boa teologia dos puritanos. É importante nós ressaltarmos e frisarmos muito bem que nós não somos uma igreja, nem estamos ligados a uma denominação específica, em que pese todos nós aqui fazermos parte de denominação. A maior parte de todo o conteúdo que nós produzimos, ele é disponibilizado de forma completamente gratuita. O Ministério 5 Solas, ele é sustentado unicamente pela misericórdia e pelo poder de Deus. O Ministério 5 Solas é liderado por mim, irmão Eduardo, e pela minha eleita, a irmã Caterine. E hoje, aqui no palco, o Ministério 5 Solas tem o seu braço musical. Nós temos o Luan, aqui na bateria, nosso irmão, e o Toco, aqui do meu lado também, na guitarra, para nós apresentarmos para vocês. E eu espero que seja uma bênção para os irmãos, assim como foi para nós prepararmos com carinho essas músicas e esse espetáculo para vocês. No princípio, o nada. No princípio não havia nada. Havia um abismo vazio e um abismo completamente escuro. Então, uma voz, uma palavra, uma luz. Esta noite nós convidamos vocês, como eu já disse, é uma reflexão sobre a história que define a humanidade. Uma história que começa com a ordem perfeita da criação, que nos leva à sombra e à tristeza da nossa queda, e nos faz erguer os olhos para a esperança da nossa gloriosa redenção em Cristo Jesus. Esta é a história que foi revelada por Deus na sua santa palavra. É a nossa história. E tudo começa no primeiro dia. Deus, o Criador, em sua soberana vontade, fez os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico. Ele é o princípio, o Senhor Deus é a palavra, é a luz que rompe as trevas, a glória dele. Nós vamos executar esta primeira música, está inteiramente em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, na versão ARA, Almeida, revista e atualizada, e foi composta pela minha esposa, Caterine.
Primeiro criou Deus dos céus, terra. A terra pura estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz E as trevas. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Princípio criou Deus o céu e a terra. A terra pura estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, dia, E as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ele separou as águas. O Deus que organiza o caos é o mesmo que ordena a nossa vida, manifestando a sua majestade em cada detalhe. E esta música, nós vamos falar exatamente sobre isso. Está em Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. O segundo dia, e é uma música composta também pela minha esposa, Caterine. Abram em Gênesis 1, segundo dia. Pode conferir aí, não tem uma vírgula fora do lugar. É para sair daqui com a palavra de Deus e ninguém mais tira de você. Tem coisa aí, tem promessa para vocês, viu? Se tirarem a Bíblia amanhã, a Bíblia está com a gente. E disse Deus, haja firmamente em tu, no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação
entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento do céu, houve tarde e manhã, segundo dia. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento. Mas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Firmamento, Do dia, firmamento, segundo 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 dia. E Deus fez a terra produzir, de sua santa voz veio vida abundante, fruto e semente. Deus é o sustentador de tudo que é bom e é belo. E nós chegamos no terceiro dia, que está em Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13, e a composição também da minha amada esposa, Caterine. Vamos para o terceiro dia. Disse também Deus, produza da água dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca. Chamou Deus terra, e é o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e aves frutíferas, que
terceiro dia, ouve tarde e manhã. O terceiro dia, ouve tarde e manhã. O terceiro dia, ouve tarde e manhã. O terceiro dia. Deus, ajunte as árvores debaixo dos céus, um só lugar que apareça poça seca. E assim se fez a porção seca, chamou Deus terra, ao ajuntamento das águas, mares. Deus, que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente estava nele sobre a terra. Assim se fez a terra, pois produziu relva, ervas que davam semente e árvores frutíferas, árvores que davam frutos, cuja semente estava nele sobre a terra. Ouve tarde e manhã, o terceiro dia. 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 Nós acabamos de ver a ordem, nós vimos a perfeição de Deus, nós vimos o Deus que cria, mas esta, infelizmente, não é a história completa. Entre a criação e nós, existe um abismo, a nossa queda. O homem se rebelou, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, desde Adão, no Jardim do Éden. A história da redenção só existe porque a queda é real. Mas onde a criação revela o poder e a soberania suprema do nosso Deus triuno, a redenção revela o seu coração. Repito, se a criação ela revela o poder soberano de um Deus supremo, é na graça que nós vemos o seu amor. Ela nos alcança, ela nos resgata. É um presente imerecido, independentemente das obras que nós possamos fazer. A graça irresistível. E esta é uma música composta por mim, chama-se Graça Irresistível. Estava morto em meus delitos, destruído por meus pecados, incapaz de me aproximar de ti, vivendo uma vida que só agradava a loucura de um caído coração, em uma visão sem qualquer temor. Pensa
Senhor de minha vida. Minhas regras eram a medida. Um dia, no tempo determinado, e somente por tua graça, tua vontade foi em mim realizada. Não pude mais resistir ao teu chamado. A tua voz, não pude mais resistir à tua graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor. Não pude mais resistir ao teu chamado. A tua voz, não pude mais resistir à tua graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor. Não pude mais resistir ao teu chamado. A tua voz, não pude mais resistir à tua graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor, foi por graça, só por graça. Irresistível amor. Somos falhos e, frequentemente, nós nos esquecemos do amor de Deus. Eu tenho certeza que vocês não esquecem, é o pecado que eu esqueço do amor de Deus, quase sempre. Mas Ele não desiste de mim e também não desiste de você. O perdão de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo é o bálsamo para as nossas culpas e para o nosso esquecimento. Essa música fala exatamente sobre isso. Quando eu compus ela, era um pedido de perdão que eu estava fazendo ao meu Deus por esquecer a sua graça, o seu amor por mim, por qualquer problema que passa nas nossas vidas. A gente esquece do amor de Deus. Então esta música chama-se Perdão por Esquecer. Senhor, perdão por esquecer de onde resgatastes um tão pobre pecador. Às vezes, os problemas desse mundo me fazem perder a visão do meu primeiro amor. Lembro
Lembro dos momentos de angústia que eu chorava tão sozinho, sem ter paz à beira de um caminho. Tu me desses teu perdão, aceitastes minha oração e me desses tanto amor. Senhor, acende a chama em mim, renova minha fé, me dê da água viva ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar. Senhor, perdão por esquecer de onde resgatastes um tão pobre pecador. Sou eu. Às vezes os problemas desse mundo me fazem perder a visão do meu primeiro amor. Lembro dos momentos de angústia, foram muitos, chorava tão sozinho, sem ter paz à beira de um caminho. Tu me desses teu perdão, aceitastes minha oração e me desses tanto amor. Senhor, acende a chama em mim, renova minha fé, me dê da água viva ao meu primeiro amor. Eu quero voltar 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 ao meu primeiro amor. Eu quero voltar. Uma vez resgatados pela graça, os nossos olhos são abertos. O Senhor Deus retira o nosso coração de pedra, incapaz de sequer querermos nos achegar a Ele, e coloca, pelo poder do seu Santo Espírito, um coração de carne, aptos a podermos compreender a sua palavra e a podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Agora nós podemos olhar de volta para a criação e ver não apenas o poder de Deus, mas o seu propósito redentor. O Deus que nos salva é o mesmo que governa o universo. E nós vamos retornar agora para Gênesis, para o capítulo 4. Em Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. A minha esposa, a Caterine, ela compôs esta música falando sobre o sol, a lua e as estrelas,
criação de Deus, luzeiros para governar o tempo. Tudo serve ao propósito divino. Toda a criação testemunha a glória do nosso Deus. O quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, que sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. E assim se fez Deus dos dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. 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 Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. E assim se fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. 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 Na criação havia ordem. Na queda, essa ordem, ela foi maculada. Ela foi manchada
pelo meu e pelo seu pecado e pelo pecado dos nossos pais, Adão. Na redenção, há amor. A essência do Evangelho. A força que nos move. Deus é amor. A Bíblia assim diz. É o amor em Cristo, de Cristo, e somente por Cristo, solos Christos. É o amor que nos justifica diante deste Deus triuno e lança fora todo medo. Essa música é minha composição e chama-se É Só o Amor. Confiar em quem posso depositar o sonho. Eu sei quem eu sou e que nada eu posso sentir. Não tem nada e ninguém por sobre ti. Aqui comigo é só amor. O amor, no amor não há terror. Antes o perfeito amor lança fora o horror. Eu sei quem eu sou e que nada eu posso sentir. Não tem nada e ninguém por sobre ti. Aqui comigo é só o amor, é só o amor. E nele temos esse mandamento, que quem ama Deus ame também o seu. Depositar o sonho. Eu sei quem eu sou e que nada eu posso sentir. Não terei nada e ninguém por sobre ti. Aqui comigo é só o amor, é só o amor. Esse mandamento, que quem ama Deus ame também o seu irmão. Amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor. E como vivemos essa vida redimida em um mundo caído? Como? Deus não nos deixa órfãos. Ele nos deixou, sabe quem? A sua palavra. Sola Escritura. Se nós temos o sola fide, só a fé. Em Cristo, solos Christus. Por conta da graça, sola gratia. E não é qualquer Cristo, qualquer Jesus, que a mídia ou este mundo odierno inventam. É o Cristo das Escrituras, o sola Escritura.
Tudo isso para só lhe deu glória, os 5 solas. E hoje, agora, nós iremos cantar a base dessa sabedoria. Se você quer ter sabedoria, leia as Escrituras. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele escreveu no livro de Provérbios sobre como ter sabedoria. E isso nós vamos ver em Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 7. Deus nos deixa a sua palavra, a sua escritura, para nos guiar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ouça a instrução. Essa música é da minha esposa e a letra, é óbvio, é de Salomão. Está em Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouço o sábio e cresce em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouço o sábio e cresce em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo, na sua palavra nós encontramos refúgio, segurança e promessas para os dias de luta e também para os dias de paz. E a minha esposa musicou esse Salmo 91, que fala justamente sobre isso, a nossa segurança, o nosso refúgio em qualquer situação da nossa vida. Esconderei do Altíssimo e descansa som do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com suas penas e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês escuros. Não te assustará do terror noturno, nem da peste que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disser: Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos teus caminhos. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disser: Senhor é meu refúgio.
só lhe deu glória. Só lhe deu glória. A gente quer fazer um agradecimento maravilhoso. Primeiramente ao nosso Senhor e Deus, triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque vocês estão aqui e nós estamos aqui apenas pela misericórdia do nosso Deus. Só. Já dizia o salmista que as misericórdias do Senhor são a única causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias são bem-vindas e renovam-se a cada manhã. E ai de nós, se assim não fosse. Então, graças a Deus, só lhe deu glória por isso. Nós queremos agradecer a vocês que se disponibilizaram a comparecer hoje, a ouvir este espetáculo conosco, a adorarmos a Deus juntos em forma de canção. Isso aqui não é um culto, isso aqui não é uma reunião congregacional de uma igreja, não. Isso aqui são irmãos e irmãs reunidos para um espetáculo musical. Uma vez, um sapateiro chegou para Lutero, muito cheio de vontade de querer servir a Deus. Naquela época, na Idade Média, né? Só se pensava que se podia servir a Deus sendo um ministro ordenado da palavra de Deus. Ele chegou: "Você, Lutero, eu amo tanto a Deus, eu tenho que deixar de ser sapateiro e me tornar um pastor, um reverendo." Ele falou assim: "Não tem necessidade. Você pode servir a Deus com o seu dom e seu talento." Então, aquela divisão que na Idade Média havia de sacro e secular, de religioso e não religioso, nunca existiu na realidade. Porque nós temos que ver nossa vida corandeu diante de Deus. Nós temos que agir, falar e pensar em todos os lugares diante do Senhor. Então o Lutero disse para aquele sapateiro: "Não, seja sapateiro, apenas faça o seguinte: faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder vender. Assim você vai estar adorando a Deus, servindo a Deus, tal qual um pastor, tal qual como um presbítero, tal qual como um reverendo, tal qual." Porque um dos princípios da reforma protestante é o sacerdócio universal de todo crente. Todos nós somos sacerdotes. O véu do templo se rasgou. Não existe mais sacerdotes. Nós, em Cristo Jesus, podemos nos chegar a Deus Pai, pelo sangue de Cristo, que nos liberta de todo o pecado. Então agradeço a vocês por estarem exercendo nesta noite aqui o sacerdócio de vocês, adorando a Deus conosco, nesse show, nesse espetáculo musical, com os dons e talentos que o Senhor Deus nos deu. Eu queria agradecer a minha esposa, que é a chefa minha, inclusive, e do Ministério Cinco Solas. Queria agradecer ao Toquinho, que é o nosso guitarrista aqui, nosso grande Toquinho, ao Luan, nosso baterista aqui, que está todo de motociclista hoje, está bacana, está legal. Queria agradecer ao Milton, a Duda, a Ana, da produção. Eu vou esquecer, amor, o nome de todo mundo. O Rodrigo, o pessoal do som, o Anderson, o seu Otoniel, o pessoal aqui do teatro, muito obrigado a todos. Os fotógrafos, todos que estão aqui. Todos, toda a equipe de produção, louvado seja Deus pelos seus dons e talentos. Então, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado de todo o coração. Chegamos no ato 4, que é a culminação, a redenção completa. A palavra, ela nos dá refúgio agora, mas ela nos dá esperança para o futuro. A história da redenção, ela não termina em nós. Ela caminha para o dia em que o Cordeiro reinará plenamente. Ele já reina no coração do crente hoje. Mas aquele conflito que em teologia puritana, reformada, nós chamamos do já e ainda não, este conflito vai ser abandonado quando ele retornar pela segunda vez. Porque ele vai não só reinar nos altos céus e no nosso coração como ele já reina, mas ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de quem? Meu e seu, dos pés da igreja. É isso que Apocalipse nos ensina. Quando o Cordeiro de Deus vier, ele vai colocar os inimigos da sua palavra debaixo dos pés da sua noiva, da sua igreja. Então, nesse sentido, nós vamos cantar graças ao Senhor. Graças te damos.
O canto que está em Apocalipse, capítulo 11, versículos 17 e 18. Esta música foi composta por minha esposa e por mim, e a musicalização de Apocalipse 11, 17 e 18. Voltamos os olhos para o futuro, a vinda do reino. Rendemos graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que reina nos nossos corações e reinará plenamente, céus e terra, e até os infernos reconhecerão que Ele é o Filho unigênito de Deus. Te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Certamente as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra, destroem a terra. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, no tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra, destroem a terra. La, 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 la. La, 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 la. Meus amados, diante dessa esperança futura, nós voltamos ao básico, o primeiro amor, a paixão pura e inegociável por Cristo, que Ele seja sempre o centro da nossa fé. É o que essa música vai falar. Meu primeiro amor, ela é composta por mim e pela minha esposa.
ficas para mim. És mais que o céu e o mar. Tens perfume melhor do que o jasmim. Tua presença me acalma. Teu amor me fez viver. Em ti descansa minha alma. Só tu és meu bem-querer. Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma quando descansa em ti. És por isso o meu Pai amado, alguém em quem eu me comprazo, Jesus. Meu primeiro amor, meu primeiro amor. És por isso o meu Pai amado, alguém em quem eu me comprazo, Jesus. Meu primeiro amor, meu primeiro amor. Xalalalalala, xalalalalala, é tão difícil falar o que significas para mim. És mais que o céu e o mar. Tens perfume melhor do que o jasmim. Tua presença me acalma. Teu amor me fez viver. Em ti descansa minha alma. Só tu és meu bem-querer. Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma quando descansa em ti. És por isso o meu Pai amado, alguém em quem eu me comprazo, Jesus. Meu primeiro amor, meu primeiro amor. És por isso o meu Pai amado, alguém em quem eu me comprazo, Jesus. Meu primeiro amor, meu primeiro amor. Xalalalalala, xalalalalala, Meus amados, este é o destino da redenção. Lá está o rio da vida, a árvore da vida e o cordeiro. O final dessa história é perfeito.
a presença plena e eterna do nosso Deus. Nós vamos cantar agora uma música chamada O Trono de Deus, e ela é versículos 1 a 5, na versão Ara. O Trono de Deus. Na versão Ara. O Trono. Diante de tanta graça, de tanto amor, qual é a resposta que nós temos que dar? Da criação à redenção final, não há outra, senão o nosso mais genuíno louvor. Pois o Senhor Deus é digno de toda a nossa voz e de todo o nosso coração. Essa música chama-se Quero Louvar. É composição minha. Como é bom estar contigo, meu Jesus.
te adorar em tua casa. Meu coração é só teu, meu Senhor. Em teus átrios quero estar. Eu quero louvar e esse hino te entregar. Eu quero louvar lá na glória onde estás. Mas eu quero louvar e esse hino te entregar. Como é bom estar contigo, Jesus, te adorar em tua casa. Meu coração é só teu, meu Senhor. Em teus átrios quero estar. Eu quero louvar lá na glória onde está. Eu quero louvar e esse hino te entregar. E se um dia a sombra da morte me envolver, os meus inimigos se ajuntarem contra mim, como Estevão viu tua glória e tua luz, em um momento de tanta dor, ó meu Jesus, tu irás me consolar com teu amor, e adormecerei esperando meu Senhor. Eu quero louvar lá na glória onde estás. Mas eu quero louvar esse hino te entregar. Como Estevão, com Estevão, tua glória e teu poder, em um momento de tanta dor, ó meu Jesus, tu irás me consolar com teu poder, em um momento de tanta dor, ó meu Jesus, tu irás me consolar com teu amor, e adormecerei esperando meu Senhor. Eu quero louvar lá na glória onde estás. Mas eu quero louvar e esse hino te entregar. Chegamos ao clímax. Com a história da redenção completa nos nossos corações, nós olhamos para trás, voltamos à criação e agora finalmente nós entendemos o Deus que já reina, o Deus que reinará no trono, na Nova Jerusalém, e nós o veremos face a face. É o mesmo que encheu os mares de vida e soprou o fôlego da vida em nós. Vamos cantar agora o quinto dia, que está em Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. As águas se encheram de vida e os céus de aves. Uma explosão de seres que nos lembra o nosso Criador. Ele se agrada da vida. O nosso Deus é um Deus de vivos, não de mortos, nos ensinou Jesus Cristo.
Essa música é composição da minha querida esposa, Kate Freitas. Disse também Deus, disse também Deus. Disse também Deus, disse também Deus. Povoem-se as águas e chames, os seres viventes que voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E eu postei os cães animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies. Meu Deus, isso era bom. Disse também Deus, disse também Deus. Põe-se as águas de chames, os seres viventes que voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Todos os cães animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo Agora você vai cantar, as vai suas gravar, espécies. vai pregar, Meu Deus, vai pregar cantando. Vá pra África, manda essa música. Eles sequestram as pessoas e tem uma página da música. Canta, meu irmão, canta pro outro. ouve tarde de manhã, quinto dia, Ninguém segura a palavra de ouve Deus. tarde de manhã, Ela vai cantar agora, em inglês, dia, sem mudar. ouve tarde de Sem manhã. mudar a palavra. Ganhe um tio que você deve estar na palavra de Deus. Ganhe um tio se você tem Deus. Quinto dia, A criançada aí, eu acho que vai ser tudo pastor. Vai gravar a Bíblia, com 10 anos sabe toda a Bíblia de volta. Vai cantar. Criançada, Deus está de olho em vocês. Cantem a Bíblia na escola. disse também Deus, disse também E então, o clímax da obra. Fomos feitos à sua imagem, a coroa da criação. Ele nos deu o domínio e tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Reflexos da sua glória. Vamos cantar agora o sexto dia, que está em Gênesis capítulo 1, Abra a versículos Bíblia, 24 abra a Bíblia. a 31. Essa música, a melodia é minha. Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 31, o sexto dia. Tá com a sua Bíblia aí? Crente anda com a Bíblia. Pode abrir, confere aí. Vê se muda a vírgula aí.
animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie. Todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Meu Deus, que isso era bom. Também sem Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, faz-nos encher a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus a eis-vos tenho dado as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as aves a fruto e descendente, isso vos será para mantimento, e assim e a todos os
descansou, não por cansaço. Deus não cansa. Eu canso, eu estou cansado já. 51 anos, eu estou cansado já. Mas Deus descansou. E nos ensinou humildade aqui, né? Descansou por satisfação. Um convite ao shalom, a paz e a dependência, pois a sua obra é perfeita. Vamos cantar o 7º dia da criação, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 5, melodia composta pela minha querida Leide, a cada dia mais bela. Pegue a sua Bíblia. Agora você canta. Assim, pois fora acalmado o céu e a terra todo o seu exército, vendo Deus terminando no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda obra que o Criador fizera, e abençoou Deus dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como o Criador fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. A criação, ela foi concluída. A redenção nos foi prometida. E agora, com a igreja, e agora, com todo o povo de Deus, vislumbrando lá na Nova Jerusalém, quando nós estaremos naquela praça linda, diante do Cordeiro, reinando, o nosso herói, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso amado das nossas almas, porque as nossas almas desejam todos os segundos à sua volta, o nosso Senhor Jesus. Essa redenção que nos foi prometida, ela estará consumada. Nós vamos cantar agora justamente esse cântico que está em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 a 21. Vem, Senhor Jesus. É composição da minha esposa Caterine e com parceria aí com o João em Apocalipse, né? Vamos lá. Não mude nada da palavra de Deus, porque aqui em Apocalipse diz que você perderá a poder entrar na Nova Jerusalém. Leia lá. Se muda alguma coisa, você perderá a vida. Vem, Senhor Jesus. Todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testificam. Se
peraí. Essa profecia. Vamos cantar de novo essa música. Dá o tom aí. Quero dizer para vocês, eu vou confessar, um milagre. Eu não sei nada de música, eu não sei o que é um dó melhor, mas eu compus em 2 anos na Covid toda a Bíblia, eu não sei nem de onde vem isso. Aí eu falei para Deus, dá para mandar um cantor? Aí ele, não, você vai cantar, porque eu pego os que não são nada para envergonhar os que são. E os que são pequenos para envergonhar os grandes. Eu não sei nem de onde vem esse talento. Amanhã, se ele tirar, eu falo, então vamos cantar de novo. o melhor. Ó, Você quer dar o melhor. Ó. Eu tento, mas não consigo, Amor. só sei compor mesmo. Amor, vamos cantar de novo. Aqui, ó. Todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém desfizer qualquer acréscimo, Deus me acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém buscar qualquer coisa das palavras no livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da amor e da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente, vem sem demora. Aquele dá testemunho dessas coisas diz certamente, vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se alguém mudar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da glória e da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro, escritas nesse livro. Leia a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Jesus disse, quem guarda a palavra de Deus, esse guarda a fé. Não interessa qual a sua igreja, qual onde você é. No final só vai sobrar quem guardar a palavra de Deus e não deixar ela pura e santa. Ninguém aumenta e ninguém diminui. Essa é a igreja do Senhor, independente do nome da denominação, porque não vai entrar denominação no céu, mas Ele
Ele diz, vai lá no último, você só vai entrar quem for fiel a Ele e a palavra dele. Que o Senhor Jesus abençoe todos. Muito obrigado. Desculpa pelos nossos erros aí. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Nada vem de nós. Vocês por aturarem a gente. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, todos nós, e toda essa terra, todo esse país, todo esse mundo que nós estamos precisando. Senhor Jesus, volta logo, volta hoje, agora. Quem sabe agora a gente sai daqui. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e espero que tenha sido uma bênção para vocês. Do Ministério 5 Solas e da banda 5 Solas, com muito carinho para vocês. Muito obrigado.